Feliz sábado, é uma satisfação ter você aqui conosco novamente, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta semana nós estamos recapitulando a lição número 9, Passagens Bíblicas Controversas. E hoje, dia 26 de novembro, neste sábado de manhã, estão aqui comigo, eu que sou Paulo Henrique, sou membro aqui da Igreja Central de Alfenas. Estão aqui comigo os professores Ferrareses, o Celso Ferrarese, que é professor comigo aqui em Alfenas, e o professor Lucas Ferrarese, que é professor em Machado e mais alguma cidade? Não, só em Machado. Só em Machado, né? E eles são membros lá da igreja do Itaparica, aqui na cidade de Alfenas. Nós vamos começar o nosso estudo, eu vou pedir a você que feche seus olhos, e eu vou pedir ao Lucas que nos dirija em oração. Vamos orar então? Querido bom Deus, amado Pai, nós estamos felizes porque neste momento estamos reunidos aqui para estudar um pouco mais sobre as Tuas Sagradas Escrituras. Amém, Mas para que possamos fazer isso, Pai, é necessário que o Senhor nos dê a direção. Amém, que tudo que aqui seja estudado, tudo que seja dito neste momento, possa vir de Tua inspiração. Amém, e que o Teu Senhor. Espírito Santo abra as nossas mentes e toque os nossos corações para os ensinamentos presentes na Tua Escritura. Amém. Vem estar com cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá um comichãozinho para falar da seleção, mas nós agora vamos tratar de assuntos mais nobres, viu? Vamos esquecer a estreia do Brasil na Copa do Mundo e vamos focar aqui porque esse tema é de suma importância para mim e para a sua vida. E eu quero perguntar a vocês dois, à luz desse verso que nós temos em João, capítulo 5, verso 39, se há esperança na cristandade, porque em Oséias 4:6 nos é dito: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui o Senhor Jesus reitera isso. Ele diz para aquelas pessoas e para nós, né? Olha, vocês estudam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida. Está certo. Ali chegam as orientações, é o oráculo de Deus. Mas ao fazer todo esse estudo, vocês não observam que ela está falando justamente de mim, ou seja, vocês não vêm a mim para salvar. E a pergunta que fica hoje, será que nós não temos tantos equívocos, tantos erros doutrinários, à luz de uma cristandade analfabeta no que diz respeito à leitura da palavra de Deus? Fique à vontade. Se houvesse uma interpretação unívoca, inspirada, só haveria uma igreja cristã. Se nós temos mais de 40 mil denominações só no Brasil, segundo o Ministério da Justiça, Sim. é sinal que as pessoas têm interpretado as Escrituras muitas vezes em função de suas conveniências, muitas vezes em função de seus interesses pessoais, muitas vezes até com boa vontade, mas sem o conhecimento necessário, e isso vai multiplicando os equívocos, o que interessa muito ao time do diabo, né? Porque a pessoa cuida estar interpretando corretamente as Escrituras, mas não usa o método adequado, não tem os cuidados que deve haver, não tem um apoio inspirado para fazê-lo, né? No caso que nós temos do Espírito de Profecia, que você pode recorrer ao Espírito de Profecia quando há dúvida escriturística. Enfim, tudo isso acaba causando problemas de interpretação, divisão, dissensão, novas denominações e às vezes até fissuras, rachaduras dentro do próprio corpo da igreja. Isso tudo é muito triste, porque o objetivo de Deus sempre foi que as Escrituras a si mesmas se dessem a conhecer e, como diz 1 João 2,27, que o Espírito Santo nos ensinasse todas as coisas.
Mas aí ainda eu agrego uma questão, né? Ainda quando tem o que interpreta. Mas foi feita uma pesquisa na Inglaterra e por volta de 26% dos entrevistados acreditaram que o super-homem está na Bíblia. Porque eles nunca leram a Bíblia. Num país que se diz cristão. Quer dizer, ainda tem os que interpretam. Agora, por que os que interpretam encontram um público disposto a acreditar em sua interpretação? Porque, na verdade, esse público nem lê. Exato. Não é? E se eu falar ainda de outras barbaridades, né? Vocês vão ficar assustados. Mas é aquilo que eu lembro dessa, que você pregou lá no dia 12, 13, lá no domingo. É justamente dia 13 aquilo. De novembro Isso. eu estive lá pregando. Até pra gente fazer ciência, que é uma coisa assim, baseada meramente, digamos, na nossa interpretação dos fatos que acontecem na natureza, existe um método, existe um caminho. E para fazer as coisas de Deus, interpretar as escrituras de Deus, examinar as escrituras, a gente também tem um método, a gente também tem, ou deveria ter, né, uma direção. E acontece exatamente isso, da mesma maneira que a humanidade se torna ignorante a coisas que são, para quem estuda, básicas, ela também é facilmente enviesada para aquilo que ela quer acreditar. Ainda mais se ela já tiver uma crença prévia, né? Então é a questão do Superman, é algo que ela sempre viu, é algo que a gente não pode negar, é legal, tem toda uma magia por trás, tem uma beleza. E se ele nunca se informou, ele nunca foi atrás para ver, se você apresentar um argumento... É um arauto da justiça, né? Se você apresenta um argumento que seja suficientemente crível, ou seja, você tem um argumento que é atrativo aos olhos, faz, entre aspas, sentido, você engana uma pessoa que não tem conhecimento, que não foi atrás, que não pesquisou. E aí eu lembro, por exemplo, do desenhinho do Tom e Jerry, né? Quando desde criança nós já começamos a aprender. O Tom vem dar uma cabeçada na parede, a alminha dele sai voando, vai para o céu dos gatos, e ele tem que conseguir que o Jerry assine uma declaração para ele não ir para o inferno dos cachorros. Olha aí. Não é? E aí o duro é que isso é apelativo, né? Você vê as pessoas quando perde uma pessoa que ama, fica em paz, ele já está com Deus. Então é aquilo que você falou, às vezes também tem aquilo da minha cultura, né? Aquilo que eu fui recebendo. E aí na nossa lição, na parte de domingo, nós temos aqui uma fala do Senhor Jesus, que se você não entendê-la como uma parábola simbólica, então você desacredita tudo que a Bíblia apresenta. Mas tem muita gente que tem ela por literal, porque eles nem sabem o que a Bíblia apresenta, porque não leram, né? E é o rico e Lázaro. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, fiquem à vontade. Aqui a gente precisa entender com quem Jesus estava falando, em que época Jesus estava falando e por que ele usou essa parábola. Tá? Para quem tem algum contato com mitologias, é só bater o olho aqui, já sabe o que Jesus está fazendo. Né? Eu ensino mitologia na universidade há quase 3 décadas, porque na área de letras é muito importante que os alunos conheçam as mitologias, porque os textos literários trabalham muito com as mitologias. Né? E eu ensino mitologia. E das principais mitologias que estão presentes na literatura brasileira, se destacam a mitologia grega e a mitologia romana. Então, quando a gente pega a parábola está em Lucas a partir de 17, né? Não, 18. 16, 16. Capítulo 6:19. O que você foi escrever lá, Lucas? Lucas 16, isso, Lucas 16 a partir de 19. Mas é só Lucas que tem esse relato, né? Isso. Mas eu quero chamar a atenção. E por que Lucas tem esse relato? Porque Lucas não era judeu. Então ele é por escreve isso para os gregos, né? Por isso que ele botou esse relato, porque ele não era judeu. Então, pegar ali do verso 14. Diz assim: Jesus estava falando com o povo e tal, e diz assim: também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Verso 15. E ele
lhes disse. Então, Jesus está falando para os fariseus. Sim. Tá? Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, do que Jesus está falando aqui? A gente sabe que na época de Jesus, o Império Mundial era o Império Romano. Quem mandava no mundo civilizado, chamado civilizado, o mundo ocidental ali naquela época, eram os romanos. Qual era a religião romana? A religião romana era a religião que eles tinham aprendido com os gregos, né? Eles aprenderam aquela religião dos gregos, e depois uma boa parte daquela religião acabou passando para a Igreja Romana, o que é natural. Os romanos fundaram uma igreja romana e passou para a Igreja Romana. E como é que é o inferno, então, na religião romana, ou seja, na mitologia romana? O inferno, ou mundo dos mortos, lugar para onde as almas vão, era todo ele debaixo da terra. Não tinha paraíso no céu e inferno embaixo da terra. Todo ele era embaixo da terra. Todo mundo ia para debaixo da terra. Isso. Morreu. No reino grego de Hades. Isso. Então morreu Hermes, né? Que era o mensageiro. Dos deuses. Pegava a alma, levava para a boca de uma caverna. Tinha uma caverna lá. A pessoa ficava 3 dias nessa caverna, chamava vestíbulo. Se fosse decidido que ela tinha morrido mesmo, ela passava para o mundo dos mortos. Se não, ela voltava. Quer dizer, isso é uma forma que eles têm de explicar, que eles tinham de explicar, essas mortes aparentes, né? Como é que se chama isso? Catalepsia, se não me engano? Catalepsia. Catalepsia, essa morte aparente. Só que depois que passava para o mundo dos mortos, você não voltava mais. Foi justamente por isso que Jesus esperou o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Para afrontar a religião local. Então, quando você entrava no mundo dos mortos, pela descrição romana, você tinha 3 áreas. 3 áreas. A primeira área, que era chamada de inferno, que era dos maus. Sim. Uma segunda área, que era o purgatório. E uma terceira área, que era os campos elíseos, era o paraíso. Vizinhas, né? Vizinhas, divididas por rios. Esses rios tinham monstros, eram rios de ácido, para a alma não poder passar de um lado para o outro. Veja que a alma passava nadando, né? Ela não podia passar. Agora, a passagem do purgatório para os campos elíseos tinha um muro enorme, que eles chamavam de muro dos ciclopes. Era um muro enorme. E as pessoas que estavam no paraíso, que eram os campos elíseos, eles podiam subir no muro para olhar os outros que estavam lá sofrendo. Então, você não conseguia passar do sofrimento para lá, por quê? Porque tinha um rio cheio de monstros e um muro enorme, você não podia passar. Quando você lê a história do rico e Lázaro, é exatamente essa descrição que você está vendo. O cenário é esse. É né? esse. Então você Eles tem se veem, mas 2 pessoas que estão mortas, uma que está no sofrimento, a outra que está em cima de um muro enorme lá, olhando o que está sofrendo, pedindo ajuda para o outro e tal. Pois bem, vejam que no verso que nós lemos, Jesus disse que os fariseus se justificavam a si mesmos e queriam ser grandes diante dos homens. Ser grandes diante de quem? Ser grande diante dos romanos. Porque os romanos eram grandes. Os romanos eram que mandavam. Então, o que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte: vocês
abandonaram os profetas, vocês abandonaram Moisés, vocês abandonaram as instruções, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem para os romanos vocês têm salvação. Então, o que Jesus está dizendo, quando ele puxa uma história da mitologia romana, que é essa história do rico e Lázaro, é uma história da mitologia romana. Jesus puxa uma história da mitologia romana para contá-la para os fariseus. Então, Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão se vendendo para os romanos, vocês estão contra o povo, vocês estão querendo ser grandes aos olhos dos romanos, mas preste atenção, nem na religião dos romanos vocês têm salvação. Então, ao Jesus fazer isso, como é que a gente diz hoje, deu um tapa de luva de pelica no rosto deles, né? Jesus deixou muito claro para eles, e eles entenderam isso, eles entenderam a bordoada que levaram, né? Deixou muito claro para eles que assim, ó, a religião verdadeira que vocês conheceram, vocês negaram. E agora vocês estão fazendo média com os romanos. Cuidado, hein? Nem lá vocês têm salvação com essa hipocrisia de vocês. Então, Jesus não está tratando do estado dos mortos, ele não está lidando com a questão da morte ou da vida após a morte. Jesus não está falando ao povo como um todo. Jesus está falando aos fariseus para repreendê-los de duas coisas: do comportamento deles e do fato de eles estarem se vendendo aos romanos. Tanto que depois os fariseus vão entregar Jesus aos romanos para matá-lo, né? Então, meio que se cumpre isso aqui, né? Que Jesus viu. E por que isso chamou a atenção de Lucas? Especialmente dele, só ele registra. Porque Lucas não era judeu. Então ele tinha bem clara essa visão dos mundos, essa visão, né? Das culturas. Ele deve ter achado muito interessante Jesus conhecer a religião, a mitologia do outro povo, puxar a religião para dar um puxão de orelha neles lá. Por isso, então, que no final aqui ele diz, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão. Ou seja, vocês não estão ouvindo o profeta que vocês mais deificam. Porque geralmente eles quase davam a Moisés quase uma condição divina, né? Exato. E então, agora é por isso que Jesus conta essa história romana. Isso aqui não é uma história bíblica, por assim dizer. É uma história romana que ele faz a aplicação. Que Jesus puxa para repreender os fariseus. Tá? É claro que Jesus não cria nisso, isso aqui contraria todos os escritos judaicos, mas justamente para dizer aos fariseus que a situação deles era tão crítica do ponto de vista moral e ético, que nem entre os romanos... Até os romanos, quando lidavam com eles, falavam são piores do que nós. Exato. Até entre os romanos, o destino deles seria o inferno. E também, né, se nós temos que adiantar a lição, mas fica claro para você que nos acompanha, né, como que ele estaria falando de paraíso se um está do lado do outro. E hoje a crença dos cristãos que aceitam ela, né, é que esse paraíso é no céu e o inferno é aqui embaixo. Então como é que eles dialogariam, né? Mas temos que andar, então vamos para segunda-feira. Muito obrigado pelo resgate, Celso. Por isso que o estudo é fundamental, né? O estudo é a luz da alma. Na segunda-feira, hoje, comigo no paraíso. Isso, de novo, né, é um texto de Lucas, onde o ladrão aceita a oportunidade de se salvar e ouve do Senhor Jesus: você vai ser salvo. E agora, como nós interpretamos hoje, comigo no paraíso, à luz do que nós temos em João 20:17, à luz do que nós temos também em João 14, de 1 a 3. Esse trecho é muito interessante, e ele é usado justamente, digamos assim, como um pilar de dúvida, porque ele traz aquela ideia de que quando você morre, você vai automaticamente para o céu ou para o inferno.
Sim. né? Que é algo que a gente sabe, que a Bíblia fala que não é bem assim. Existe um período em que nós estaremos, né, quem morre, descansando, e o grande julgamento ele é feito na sua exorbitante maioria, digamos assim, porque já teve casos, né, já houveram uns casos, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, que esse julgamento já foi feito. Mas a grande maioria, vamos botar, sei lá, 99,99% das pessoas estarão aguardando o grande dia do julgamento, em que todo mundo vai estar presente, digamos assim, diante de todos, e todos seremos julgados, vou dizer assim, simultaneamente, né? Estaremos naquele mesmo ambiente e veremos por que receberemos o prêmio, né? Ou o destino que nos é dado. Mas o interessante aqui é justamente essa questão de como então que Jesus, sendo que o julgamento ele acontece num período futuro, podia prometer para o ladrão que ele estaria no mesmo dia, né? Hoje. A gente pode pensar justamente nesses versos, né, de João 20, João 14, que é justamente isso. A promessa de Jesus, a gente observa ali, ela é uma promessa de vida eterna. E a gente sabe que a morte, biblicamente falando, ela é o fim da nossa vida. Você morreu ali, acabou. Encerra. Para você não tem um período em que você vai ficar vagando pelo mundo, não existe uma possibilidade de que outra pessoa peça perdão pelos seus pecados, não tem como você continuar. Acabou o seu tempo aqui e é isso. E agora você está aguardando o grande julgamento. O detalhe é, quando a gente morre então, se nós estamos aguardando, para quem está morto, quanto tempo dura isso? Um mero instante. Um mero instante, porque se eu morri aqui, agora, né, aconteceu uma tragédia, sei lá, tive um ataque cardíaco, morri agora. Quando que eu vou recobrar os meus sentidos? Quando Jesus voltar e eu for ressuscitado para ter ali o meu julgamento. Mas para você dia 26 de novembro. Para as pessoas, quanto tempo demorou? Não sei, eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas e para mim? Para você foi um segundo, para você ainda é o dia 26 de novembro. Eu fecho os olhos e já abro no grande julgamento, né, observando aquilo que está acontecendo. Então, o que Jesus promete aqui? O que é o hoje para Jesus neste sentido aqui? É exatamente isso. Olha, hoje você vai estar no céu. Hoje o quê? Porque ele fechou os olhos naquele momento, ele expirou naquele momento, e quando ele abrir de novo, para ele ainda é hoje. Não passou 24 horas. Não passou 24 horas, né? Passou-se um mero tá instante. Como Paulo fala, por exemplo, né, em outra passagem, que nós seremos transformados num piscar de olhos, quem estiver vivo, né? O que vai ser isso aí? A gente vai ver depois. O que vai ser isso aí? É um instante, você abriu, fechou os olhos, opa, alguma coisa mudou. Né? A gente não sabe exatamente como vai ser essa mudança. O Espírito de Profecia fala, a Bíblia fala que a gente vai receber um corpo de uma nova matéria, um corpo diferente, mas para nós será em um instante. Né? Para quem está vivo, pode se passar 40, 50, 1000, 2000, 5000 anos, mas para quem morreu, é hoje, é agora. E acho que isso corrobora quando o Senhor Jesus ressuscita, né? João 20, 17. E Maria vai adorá-lo e ele mostra para ela que ele ainda tinha questões a tratar, né? Então ele fala, Maria, vai lá, avisa que eu ressuscitei, mas não me detenha porque eu ainda não subi ao Pai. Né? Então, se ele não subiu, como é que o ladrão teria subido, né? Exatamente. E além desses argumentos todos que são de ordem teológica, a lição ainda mostra um outro argumento que eu gosto gramatical, muito, né? Que é o fato de que isso é uma expressão idiomática hebraica. Do idioma, né? Isso. Então, o que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática é um tipo de construção que você só pode usar em bloco. Ela não pode ser quebrada, porque senão ela não funciona mais. Aqui em Minas, na região que a gente mora, se usa muito uma expressão que é observer. 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 Você já escutou isso aos montes, né? Quando você faz um comentário, a pessoa quer demonstrar um certo espanto, ela diz observer, né? Veja, eu só posso usar observer em bloco. Eu não posso dizer assim, ó para você, vê. Porque isso já teria um outro sentido. É como se eu estivesse te dando alguma coisa, ó para você, vê. Tá? Eu não posso. Mudaria o sentido.
O sentido da expressão é, ó pra você ver, entre os judeus havia duas expressões que indicavam afirmações solenes. Em verdade te digo, Jesus usa muito isso, em verdade te digo, em verdade te digo, e te digo hoje, ou hoje te digo, né? Quando a pessoa diz assim, eu te digo hoje, ela queria dizer, presta atenção que isso é sério, né? Isso era uma expressão, ela só funciona em bloco. Então, você não poderia usar assim, te digo, vírgula, hoje você vai estar no paraíso. A expressão era, te digo hoje, você vai estar no paraíso. Então, o funcionamento das expressões idiomáticas no mundo todo, em todas as línguas existentes, demonstra que só tem uma maneira de você entender isso. Quer dizer, você conhecendo isso como uma expressão, você sabe que isso é uma expressão, te digo hoje. Ou seja, presta atenção. Ou algo assim, vou te dizer uma coisa séria. O que você vai dizer que é tão sério? Você vai estar comigo no paraíso. Né? Sim. E assim nós temos outras expressões em português que só funcionam em bloco. Né? Larga a mão. Mamão com tudo açúcar. Bem, mamão com açúcar. Mão na roda. A pessoa responde tudo bem, tudo, mas ele não respondeu se está tudo bem. Ele só falou oi. Na verdade era um oi, né? Oi, oi. Então, o caso do... Tudo bom? Tudo. Isso, né? aí é o que, isso aí ajuda, rapaz. Isso aqui é uma mão na roda. Às vezes não tem nem roda na história. Sim. Mas a expressão é uma mão na roda, um que bloco, significa, né? Que é bom. Ela é sempre um bloco. Que então acaba... ela não pode ser cortada. Quando a pessoa corta e joga o hoje para depois, ela destruiu a língua original em que isso foi dito. Sim. Tá? Inclusive, só para... Eu acho muito legal que isso que você falou, tá no comentário bíblico aqui. E o título do livro é o significado, né, ou a importância de uma vírgula. Sim. E é justamente isso, né? Às vezes no Face aparece, né? Qualquer mensagem, né? O cara esquece uma vírgula e a frase muda tudo, totalmente, né? De sentido. Verdade. É exatamente isso. Daria para falar mais, mas o tempo não permite, então vamos adiante, né? Partir e estar com Cristo, né? O que o apóstolo Paulo queria dizer? Olha, gente, por mim já seria lucro estar com Cristo, mas por amor de vós permaneço aqui. À luz de tudo que ele falou. A gente volta à explicação que o Lucas acabou de dar. Como a morte é um sono, e como para o que morre ela dura poucos instantes, Paulo tinha uma consciência muito clara de que se ele morresse, naquele momento, ele tinha certeza da sua salvação, ele se livraria de todas as encrencas que vivia, porque a vida dele não era fácil. Não era fácil. E quando abrisse os olhos... estaria com Cristo. Tanto que é ele que diz, né? Que vai ser soada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí, como você mencionou, nós, os vivos, seremos transformados. Tá, mas então, como isso está muito bem claro, e a gente tem que andar, então, como é que vocês tratam a parte de quarta-feira? O que eles queriam dizer, então? Tá, então não é isso, é a morte, e é um instante, tá, então por que tem essa expressão pregou aos espíritos em prisão? É Judas que usa esse termo, Pedro. O que eles queriam dizer? E principalmente enfocando que o Senhor Jesus, quando esteve morto, foi lá para as almas dos antediluvianos e falou, vim aqui pregar para vocês. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho nas lições que nós já vimos lá atrás e vamos ter que fazer uma alusão ao fato de que a prisão aqui é a prisão do pecado. Então, existe uma infinidade existem, né? Uma infinidade de palavras, de passagens bíblicas que tratam o pecado como prisão. Sim. O pecado é uma prisão. Por isso que a palavra liberta, por isso que Cristo liberta. Todo aquele que é vencido. Isso. A Bíblia coloca, você é escravizado por aquilo que te vence. Então, a primeira ideia é essa, né? Então, essa prisão aqui, ela não faz sentido como uma prisão física. Ela só faz sentido como
sendo a prisão do pecado. Agora, o que tem a ver os antediluvianos? Se nós vamos ao Espírito de Profecia, nós lemos no Espírito de Profecia que o contato dos homens com o mundo celestial antes do dilúvio era muito comum. O Espírito de Profecia nos diz que Cristo vinha conversar com Enoque, que os anjos davam testemunho pessoalmente aos homens. O jardim do Éden estava aqui ainda e havia anjos na porta do jardim do Éden. Então era muito comum que os homens ouvissem de anjos e do próprio Cristo, muitas vezes, e de Enoque, assim como ouviram de Noé, as advertências sobre o seu comportamento e a necessidade de um Messias que fizesse esse resgate depois. Então, quando essas pessoas dizem que a morte de Cristo pregou a essas pessoas, lá antediluvianas, por meio de Noé, e foi citado Noé, mas poderia ser citado Enoque, Sete, Adão, né? ou qualquer outro. Sim. O que se está dizendo é que aquelas pessoas, antes do dilúvio, tinham a mesma luz acerca do Messias que as pessoas depois do dilúvio. Ou seja, eles tinham a esperança do Messias. Jó não disse, eu sei que o meu Redentor vive, né? E por certo se levantará. Se levantará. Então, veja, aquelas pessoas tinham esse mesmo conhecimento acerca do Messias, inclusive nos 100 anos de pregação de Noé, que os outros tinham. Mas aqueles que aceitaram o Messias, eles só o receberam na morte de Cristo. Porque foi só quando Cristo morreu que aquilo que havia sido pregado a eles se cumpriu. Então, o que se está dizendo é o seguinte, que a morte de Cristo, Cristo no túmulo, era a pregação, era aquilo que se havia dito Anunciado. por Noé, pelos anjos, pelo próprio Cristo, por Enoque, por Adão, também aos antediluvianos. Porque já havia naquela época uma crença de que todos os antediluvianos haviam se perdido, exceto Noé. E o que essas pessoas estão dizendo não é verdade. Os antediluvianos que Aqueles aceitaram. que não morreram no dilúvio, pode isso. haver a possibilidade de terem sido Inclusive, Ellen White selados, fala que a pregação de Noé não foi infrutífera. É Profetas e Reis, não é? É. Profetas e Reis. Muitas pessoas aceitaram a pregação de Noé e se converteram e ajudaram Noé inclusive na construção da arca Só que Deus recolheu essas pessoas antes do dilúvio. do dilúvio, porque o plano de Deus era que Noé fosse o início da nova geração. Como fará no final dos tempos também. Sim. Recolherá muitos antes da perdição. Então, como entender essa coisa de que Cristo prega aos espíritos em prisão? Sim, eles estavam ainda aprisionados ao pecado, mesmo arrependidos, porque o Messias não tinha vindo e feito o sacrifício perfeito. Então, quando o Messias vem e faz o sacrifício de Cristo é a pregação que liberta os antediluvianos que aceitaram a redenção. É isso que eles estão falando. Liberta até mesmo Elias, Moisés e Enoque. Todos eles, todos mesmo os que tinham, estavam no céu salvos. Isso, Abraão, todos, os né? que nasceram antes, né, da morte de Cristo. A morte de Cristo é essa pregação universal que liberta essas pessoas definitivamente do pecado. E por que eu digo que a gente tem que voltar? Porque em lições anteriores, eu não vou me lembrar em qual delas, o pastor Tim, o autor da lição, disse que
A salvação das pessoas antes de Cristo era condicional. Por que era condicional? Porque se Cristo Dependia falhasse... dele. Mesmo Enoque, Elias e Moisés iam ter que Sim. descer. Isso. Se Cristo falhasse, a salvação dessas pessoas não se concretizaria. Seria anulada. Então, essas pessoas antes de Cristo estavam presas ainda à prisão do Vai pecado. depender disso. Isso. Quando Cristo vem e morre, Então, ele liberta essas pessoas da prisão do pecado. Então, nesses últimos 5 minutos que nós temos, eu quero ler um texto para vocês continuarem explorando, porque daí, quando você dá o argumento, tem pessoa que, não, mas peraí, então e isso? Né? Então é lá em Apocalipse 6, verso 9. Apocalipse 6, verso 9 e 10. Que diz assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então tá. Então os antediluvianos, vamos. Mas então por que aqui no Apocalipse João usa essa figura? As almas dos que estavam debaixo do altar. Antes do Lucas falar, eu vou pedir para a gente lá em Gênesis. A morte de Gênesis capítulo Gênesis capítulo 4, 4. a morte de Abel. É um Muito texto bem, parecido. Celso. Muito 4, bem. Eu tinha 10. esquecido disso. Muito bem. 4:10. Muito obrigado, O Celso. que diz Muito obrigado. Gênesis 4:10? Leia aí. O Senhor disse a Caim, estou lendo o 9, onde está teu irmão? E Caim disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E Deus lhe respondeu, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim da terra. Ué, do que Deus está falando? O sangue que tinha sido derramado e infiltrado na terra tinha boca e estava clamando vingança a Deus? Ou isto é uma figura de linguagem? É uma figura de linguagem, né? Porque se Abel era justo, era para Abel estar no céu. Nós Era não para estar costumamos... debaixo do altar, né? É. O Abel era para estar lá debaixo do altar. Nós- Deus teria dito isso, né? A alma do teu irmão está aqui debaixo do altar clamando. Nós não costumamos dizer assim, a memória do teu pai exige isso de você? A memória da tua mãe está pedindo que você faça A isso? tua herança, mano. A tua herança moral exige isso? Sim. Então, Gênesis está dizendo, olha, o sangue que você derramou está clamando. João está dizendo, as pessoas que morreram estão clamando por justiça. Mas não é que elas estejam lá Sim. clamando. Não, isso aí é justamente leva para aquele pensamento de que existe algum tipo de... E de novo, quando fala aqui em alma, a gente tem sempre que se lembrar que a alma, biblicamente falando, é uma junção de duas coisas. É do espírito, e não é esse espírito que a gente acabou de ver, porque esse espírito que a gente está falando, que a gente leu na passagem de Pedro, a gente está se referindo a como uma espécie de ânimo. Quando a gente fala, eu já estou com o espírito abatido, ele está se referindo às pessoas que estavam presas, né, as angustiadas na questão do pecado. Aqui a alma é a junção de um corpo, que é material, e o fôlego de Deus. Então a alma aqui, ela pode deixar aberto Tanto que a para Bíblia aquela... diz, né? O espírito volta a Deus que o deu. Então não é o meu. Exatamente. Não é o Sim. meu que saiu de mim. É esse poder de viver que volta para Deus. E aí tem um porém, porque isso aqui leva justamente, se mal interpretado, se interpretado com aquela questão da visão pessoal, ou mesmo, às vezes, para conseguir ganhar alguma coisa, leva para aquela interpretação de que existe uma espécie de alma penada, ou espíritos de vingança, como o de Abel, né? E, nossa, o cinema ama isso, né? Ama um espírito de vingança, alguém que morreu e ele volta como uma espécie de vilão, de super-herói, de filme de terror. Sempre tem uma coisa assim, mas o que está acontecendo aqui é justamente o que a gente, né, esse trecho que meu pai acabou de falar, é justamente isso, é uma linguagem simbólica para apontar de que essas almas, né, esse sangue derramado, estava só fazendo o quê? Estava clamando por justiça, falando, olha, essas pessoas que estão aí, que estão sofrendo, né, eles não estão
literalmente clamando, mas essa figura que se fala aqui do altar é o altar, né, do santuário, o altar de incenso. E a própria lição comenta: então essas pessoas não estão... Nesse caso aqui não o de incenso, o do altar sacrifício. altar de sacrifício, né? Isso. Eles não estão felizes no céu? Não, eles estão apenas lembrando que todas essas pessoas que estavam aqui na terra, todos os mártires que morreram, as pessoas que sofreram, que aguentaram até o final, aqueles que Deus permitiu que ficassem vivos aqui para nos últimos momentos da terra, serem aqueles que estarão à frente, mostrando que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus não tem erros, e sofrerão por causa disso. Essas pessoas, também é devida a essas pessoas, até pela própria questão de Deus ser amor, Deus não deixaria que o seu povo sofresse para sempre. Então agora chegou a hora de Deus não se esquece, né? Digamos assim, de Deus agir mais incisivamente, né? É um clamor, como a gente faz quando está triste em oração. Vocês, quando eu cheguei aqui, vocês estavam falando sobre depressão, essas coisas. A gente não pede para Deus às vezes: poxa, Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Você não vai fazer alguma coisa? É o que está acontecendo aqui, uma linguagem simbólica, né? Como meu pai mesmo falou, a gente usa isso sempre. Sei lá, você está vendo um jogo de futebol, e aí um cara no jogo está indo muito bem. Aí o que a gente fala? Nossa, fulano está pegando fogo. Ele está pegando fogo? Ele está em chamas, literalmente? Não, uma linguagem simbólica. Apenas para dizer que havia chegado a hora, né? Havia um clamor para que Deus agora tomasse as rédeas, né? Digamos assim, como eu falei, incisivamente. Não que ele não esteja no controle, mas neste momento ele vai agir diretamente, né? E aí a gente tem justamente todas essas pessoas que sofreram sendo... E não será esquecido por Deus. Sendo vingadas, como ele mesmo disse que a vingança pertence a mim, é dele. Como se João tivesse visto uma galeria de heróis, de mártires, e dizendo: olha, a memória dessas pessoas que morreram para defender a Deus, a memória delas está exigindo que algo seja feito, que é exatamente a justiça que nós fazemos hoje nos tribunais. Uma pessoa é assassinada, absolve o inocente, mas condena. A pessoa é assassinada, e quando você prende o assassino, não é para fazer justiça para o morto, porque para o morto não há mais justiça possível, nada, né? Mas é para você fazer justiça na vida do vivo. Você não pode fazer isso de novo. E para você consolar a família com a justiça que se faz. Verdade. Então eu posso dizer isso, e a gente escuta isso na televisão, né? As pessoas, quando tem uma criança morta, violentada, sofreu, né? uma criança violentada, estuprada e tal, a mãe chega e diz assim: olha, em nome da minha filha eu quero justiça. Quer dizer, a filha não está pedindo justiça, é ela que está pedindo. Então aqui o apóstolo João vê essa cena em que ele diz: todas as vidas que foram perdidas pelo Evangelho clamam, exigem, de Deus, isso não vai ser esquecido. Exigem que algo seja feito, né? Esse é o quadro, e também não se está falando do estado dos mortos aqui. Tá certo, gente. Tinha muito mais para falar, mas o tempo não permite. O Tiago não dá sossego. Toda hora ele manda sinal. Já deu, né? Então, Celso, eu vou pedir... É o trabalho dele. Eu vou pedir que você nos despeça com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, porque a tua palavra é límpida como um cristal para todo aquele que te busca com sinceridade de coração. E porque tu tens dado ao teu povo o conhecimento necessário para compreendê-la. Que nós tenhamos disposição e humildade para estudar a tua palavra com afinco, para estudar o espírito de profecia que nos esclarece sobre ela, e para também poder ensinar aqueles que não a compreendem direito. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo,
para guiar pessoas na lâmpada que é a tua palavra. Amém, Senhor. Pois só isso nos liberta da prisão do pecado e nos dá a esperança de um dia, seja sem ter morrido, seja por meio da ressurreição, encontrar o nosso Senhor Jesus, que está muito pertinho de vir. Amém, Pai. Guarda as pessoas que estudaram conosco em seus lares e a nós também, no nome do Senhor Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Se você gostou, acesse o nosso site, veja aí, tem outras palestras, outros estudos, e que pela graça de Deus você esteja conosco dia 3 de dezembro, quando estaremos aqui recapitulando as chamas do inferno. Até lá, forte abraço.